Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, Rogério de Jesus. Estamos aqui para comentar um pouco mais sobre as verdades contidas e reveladas no Evangelho e através do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Eterno. Queridos, eu estou aqui para dar sequência a uma leitura que nós fizemos no vídeo anterior e nós queremos fazer uma leitura, fazer breves comentários acerca do que iremos ler neste momento. Eu quero desde já agradecer os inscritos, os irmãos que se inscreveram, lembrando mais uma vez que o propósito desse canal não é apresentar uma teologia denominacional. Nós não defendemos, nós não apresentamos nenhuma teologia institucionalizada. Não. Nós simplesmente lemos as Escrituras, lemos os escritos, as epístolas, sob o aspecto do Evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo para a igreja do seu tempo e, consequentemente, para a igreja, eu digo igreja, no sentido de junção de salvos, de eleitos, de filhos de Deus que estão nesta carne, tendo participação de carne e sangue, para não somente desfrutar dos eventos estabelecidos lá atrás, como também manifestar a glória de Deus, o amor de Deus, o reino de Deus, que é uma realidade dentro do nosso coração, neste planeta, ok? Então nós estaremos lendo aqui a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2, estaremos lendo alguns versos aqui. Eu quero fazer um pequeno retrospecto. Lemos no vídeo anterior do versículo 1 até o versículo de número 6. Eu quero ler do versículo 4 até o versículo de número 12, ok? Do 4 ao 12. Estaremos fazendo aqui algumas considerações. Lembrando que esta epístola foi escrita entre 51 a 53 da primeira era cristã. Paulo escreveu essa epístola para uma comunidade, uma igreja, uma junção de filhos de Deus composto de judeus e gentios que residiam em Tessalônica. É sempre importante você, ao ler um texto como esse, tentar se localizar no contexto histórico, ou seja, temporal, para que você possa entender a magnitude não somente da escrita, mas do povo, que recebeu essas informações. Você vai encontrar isso, obviamente, em Atos capítulo número 17. É o primeiro relato, eu diria, que apresenta aquela comunidade, a comunidade tessalônica que recebeu a visita de Paulo. E vamos dar sequência agora? Vamos lá? Dadas essas informações, vamos aqui ler rapidamente e vamos fazer alguns comentários aqui. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, vejam só. É evidente que a igreja que ouviu, que leu isso aqui, ela tinha em mente algumas informações. É tanto que no próprio texto, no versículo, eu acho que no versículo de número, me permita analisar aqui rapidamente. Bom, eu não vou encontrar aqui agora, mas você lendo, fazendo a leitura, você vai descobrir que essa igreja ela tinha noção de tudo que está aqui. Porque em algum momento o apóstolo Paulo diz: vocês não lembram do que eu falei quando eu ainda estava convosco? Ou seja, Paulo já havia dito algumas coisas para aquela igreja, coisas que está fora de cogitação. Nós jamais teremos o conhecimento daquela igreja. Ou seja, jamais teremos noção do entendimento, do conhecimento, das informações que aquela igreja recebeu. Ok? Eu não vou editar esse vídeo, então vai ser direto. Então, veja só. Aquela igreja ela tinha informações
E é claro que Paulo jamais iria citar aqui no texto, né, o nome do iníquo, né? E jamais Paulo iria colocar em risco a vida daquelas pessoas. Porque se essas informações caíssem em mãos erradas, tipo Paulo fazendo menção do nome do iníquo, né, do homem do pecado, filho da perdição, é claro que ele estaria em situação complicada. Então aquela igreja ela tinha noção de tudo isso, ela tinha conhecimento de tudo isso, ok? Mas os futuristas, eles fizeram uma coisa horrorosa, terrível, quando pegaram toda essa contextualidade, tiraram do seu lugar original e jogaram para um futuro incerto. Porque dentro da mentalidade dos evangélicos, dos futuristas, né, das pessoas que defendem a teologia dispensacionalista, em algum momento na história, não se sabe quando, é o desejo dos crentes que isso aconteça. E se isso acontecer, isso será um banho de sangue, muita gente vai perder a vida, mas poucos se importam com isso, né? Acredita-se que o templo vai ser reconstruído, ou seja, um terceiro templo vai ser reconstruído em Jerusalém, e o anticristo, né, o homem do pecado, segundo a mitologia cristã, ele vai sentar no templo, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não, eu estou fazendo a leitura aqui, mas é exatamente isso que é ensinado dentro das denominações, dentro das instituições religiosas. Tá, mas com base em que eles dizem isso? Será que Paulo, quando falou isso para a igreja de Tessalônica, ele estava citando algo que iria acontecer num futuro distante, desconhecido deles? Se isso fosse verdade, Paulo não estaria cometendo um erro terrível, grotesco, em querer falar algo para uma comunidade que eles jamais teriam acesso, jamais veriam, jamais contemplariam, jamais presenciariam aqueles eventos? Ou seja, que necessidade teria de Paulo falar destas coisas para uma comunidade específica, sendo que aquelas coisas não diziam respeito a elas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tudo isso é mentira do sistema, da religião, do futurismo, que sonha com um terceiro templo. Na verdade, o sonho do terceiro templo é um sonho de alguns, não vou dizer todos os judeus. A maioria dos judeus, uma grande parte diria, eles não querem que o domo da rocha seja tirado do lugar onde ele está. Eles querem que o templo, aquele templo islâmico muçulmano, permaneça no lugar. Está ali, acredito que há mais de 600 anos ali. Entendeu? Aquele monumento está lá, aquele templo está lá, vazio, está lá. Então, os judeus, a outra porcentagem que quer que o templo seja destruído, eles querem construir esse templo aonde? No lugar daquele templo muçulmano que está lá. Só que ninguém pode mexer naquilo. Ninguém pode tocar naquilo. Ninguém pode demolir, ninguém pode destruir. Eles lamentam, eu não vou dizer todos, eu não vou dizer isso, mas parte dos religiosos, eles choram, eles lamentam o fato de não terem um lugar para sacrificar. E é por esta razão que eles estão lá chorando no Muro das Lamentações. E muito crente pedindo a Deus que o terceiro, porque para mim é isso. A pessoa que afirma que haverá um terceiro templo reconstruído, ele deseja que isso aconteça. No fundo, ele deseja que isso aconteça para quê? Porque ele entende o seguinte: se o templo for reconstruído, Jesus vai voltar e eles vão para o céu. Porque na cabeça deles, isso tem que acontecer para Jesus voltar. O que não vai acontecer. Não haverá terceiro templo. Aquele templo lá, o Domo da Rocha, eu vejo aquilo como algo providencial. O divino, o eterno,
providenciou aquele templo ali. Tem que ficar ali, não pode sair dali. Porque se aquele templo sair de lá, os ritos voltarão, os sacrifícios retornarão, e esses sacrifícios retornando é a mesma coisa que invalidar o que foi realizado há 2000 anos atrás. Você sabe do que eu estou falando. Seria a mesma coisa que afrontar o Espírito do Deus vivo que providenciou uma eterna redenção para os que estavam debaixo da lei de Moisés. O que Cristo fez na cruz, ele fez uma única vez, para sempre e definitivamente para sempre. Não haverá, eu diria, não, o que Cristo fez foi tão perfeito que jamais sentirá a necessidade de um retoque, de um ajuste ou de qualquer coisa do tipo. Ok? Você consegue entender isso? Então, quando Paulo escreveu isso aqui, é óbvio que ele estava se referindo a uma pessoa. É óbvio que ele faz uso aqui também de trechos, porque o capítulo de número 2, versículo número 4, está em sintonia com Daniel capítulo 11, versículo de número 36. Depois você confere aí. Ok? Então Paulo faz uso de elementos dos profetas. Fala de Daniel. Na verdade, Paulo, em diversos momentos, ele cita as escrituras. Ele era um escriba, ou seja, um escriba não, ele era um rabi. Ele era um homem extremamente fundamentado nas escrituras hebraicas, nas profecias. E as profecias apontavam para eventos que se aproximavam deles e não de nós. Então veja só, não há na história, eu já dei uma pesquisada no livro História dos Hebreus, Flávio Josefo, que é muito importante você ler. Aquele livro ali é fora de cogitação, é uma coisa fantástica, é uma obra que deveria, ser divulgada. Os crentes não gostam disso. E os líderes também não fazem o menor esforço para que o crente venha se apropriar dessas informações, para entender que o que Jesus falou teve um cumprimento no primeiro século, e a base histórica para que aqueles eventos fossem vistos como uma realidade, a base está nos escritos de Flávio Josefo. Então veja só, não há registro de que alguém tenha entrado no templo de Deus, no santuário de Deus, tenha sentado no templo, ostentando-se como se fosse Deus. Se Paulo falou isso de forma literal, isso caiu por terra, porque nada disso aconteceu. Mas, se esta fala de Paulo são figuras de linguagem, apontando para coisas de natureza espiritual, então isso aqui teve sim um cumprimento. Ok? Teve um cumprimento. Veja só, versículo de número 5, olha aqui, eu encontrei aqui o versículo aqui, que no começo do vídeo eu não consegui encontrar. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo estava falando com eles lá. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado, que seja afastado daquele que agora o detém. É que eles dizem que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que impede o anticristo de se manifestar nesse tempo, e que quando o Espírito Santo for tirado da terra, o anticristo vai se revelar para é uma salada, é um chafurdo, como diz na linguagem nordestina. É uma bagunça, é uma balbúrdia isso aqui. Veja só. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Uma outra referência a Isaías capítulo 11, versículo de número 4. Ou seja, ele está sempre citando, fazendo referência às profecias, aos profetas que já profetizavam sobre eventos que aconteceriam em algum momento na história dos filhos de Israel.
Versículo de número 9. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a eficácia de Satanás. Nós entendemos que Satanás é um adjetivo, né? Depois nós estaremos falando sobre o adjetivo, o que está por trás da frase Ha-Satan, no hebraico, Satã ou diabo. Okay? Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Vamos agora aqui, eu quero chamar essa atenção para uma coisa. Veja só. Veja o que diz o versículo número 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Neste contexto, esses que estavam perecendo sob o engano, por não acolher o amor da verdade para serem salvos. Quem eram estas pessoas? Quem não acolheu o amor pela verdade, o amor da verdade, naquele período de tempo? Não foram aqueles que rejeitaram o Machia, que rejeitaram o Messias, o ungido, Jesus, e rejeitaram o Evangelho, e perseguiram os filhos de Deus, e perseguiram, né, os seguidores do Senhor? Versículo número 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Quem mandou a operação do erro sobre eles lá? Quem? Satanás. Quem eram estes? Gente, eu estou lendo aqui, eu estou tendo aqui um negócio interessante aqui. Mas eu vou comentar no próximo vídeo. Veja só. E por este motivo, pois, Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, o próprio Deus fez com que eles se dispusessem a acreditar na mentira, no engano, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quando o Machia, quando Yeshua, quando Jesus foi morto na cruz, estava pendurado, quem insultava ele na cruz? Aqueles que o rejeitaram. Eles seriam alvos do julgamento de Deus naquela geração. E o julgamento veio no ano 70, quando Deus, né, através do exército romano, destruiu Jerusalém. Aquilo foi o julgamento de Deus. Aquilo era o que Jesus sempre falava sobre a sua vinda, a vinda sobre nuvens. Ali ele estava falando de julgamento, era uma linguagem de figura. Falava sobre juízo, um juízo que viria sobre aquela geração de incrédulos, de pessoas perversas que se levantaram contra ele. Então, tudo isso aqui está no mesmo contexto, senhores. Não está no tempo futuro. Tá? Versículo de número... eu acho que era isso mesmo, do versículo 4 até o versículo de número 12. Mas eu vou ler aqui o 13 para finalizar. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Veja que tudo aqui estava apontando para eles. Tudo aqui dizia respeito a eles e não a nós. Nós nascemos dentro de um plano já estabelecido, firmado, realizado, estabelecido pelo Eterno, através do que Cristo fez lá atrás. É porque essas informações não são ditas, não são faladas, não são mencionadas dentro dos círculos religiosos. E é triste porque quando você vê pessoas expressando uma expectativa, fazendo uso de textos totalmente descontextualizados, você fica, eu diria, desapontado. Mas eu entendo que a cegueira da religião tem impedido os filhos de Deus a contemplarem a verdade
do Evangelho. E a única coisa que me resta fazer é orar para que eles possam desfrutar de uma tão grande redenção já estabelecida lá atrás. Mas Paulo, aqui, estava falando com eles. No próximo vídeo estaremos falando sobre arrebatamento. Por que que em 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo fala em arrebatamento e em 1 Coríntios capítulo número 15 ele fala de transformação? Como assim? Eles seriam arrebatados ou seriam transformados? É sobre isso que nós estaremos falando no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos na bênção do Pai. Não esqueça de dar um joinha, de compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva. Ok? Que o Eterno continue agraciando a sua vida. Um forte abraço.